A chamada Guerra ou Campanha do Contestado aconteceu entre 1912 e 1916, de modo que só uns 30 e tantos anos depois é que tomei conhecimento dela. Tudo o que sei a respeito veio dos livros e de informações de outras pessoas, mas é a essas que desejo me ater nesse comentário, para que não fique numa coisa libresca como tantas. Por circunstâncias da vida, nasci e cresci em localidades ligadas por algum motivo a esse movimento, e assim ouvi referências a ele muito cedo. Observo, desde logo, porém, que o povo designava por revolta dos jagunços e jamais por contestado, nome que lhe atribuíram os historiadores e que não foi feliz, uma vez que parece indicar uma guerra entre Santa Catarina e Paraná, como muita gente imagina e até já encontrei em apostilas colegiais. Na verdade, a questão de limites entre os dois estados, coincidente com a guerra e uma de suas causas, nunca passou dos tribunais e abrangia área menor que aquela onde se desenrolou a luta. Por muitos anos, o meu padrasto foi funcionário da célebre companhia Lamba, Southern Brazilian Lumber and Colonization Company, pertencentes antes ao grupo de Percival Farquhar, e já incorporado ao patrimônio nacional, apontada como uma das causadoras da revolta, e contra a qual se voltava o ódio surdo do povo, mesmo depois de tantos anos. Farquhar prestava seus serviços na vila de... ou melhor, o meu padrasto prestava seus serviços na vila de Calmon, hoje município, situado às margens da rede de viação Paraná-Santa Catarina, cerca de 60 quilômetros ao sul de Porto União. Ali a companhia mantinha uma de suas sedes em Santa Catarina, ficando a outra em Três Barras, na época distrito de Canoinhas, ambas administradas pela Direção-Geral, no Rio de Janeiro. Nessa época, a sede de Calmon pouco ou nada realizava, limitando-se a conservar o imenso patrimônio em terras, pinheiros, araucárias e madeiras de lei. Na área da colonização, limitou-se a vender alguns terrenos, e mesmo assim de forma algo suspeita, tanto que um dos seus administradores acabou demitido por esse motivo. O reflorestamento, pelo que me lembro, nunca foi levado a sério, e a própria serraria só funcionou de forma permanente nos últimos tempos, quando a empresa estava prestes a mudar de mãos. Foram administradores no setor de Calmon, nesse período, o carioca Murilo, Maivignier Colin e o americano Ernesto Bishop. Este último era uma figura folclórica, né? Solteirão, vivia só num imenso casarão, tanto afastado da vila, e consumia seus dias dormindo, lendo Érico Veríssimo e tomando cervejas. Dizia-se que consumia 45 garrafas numa noite, que talvez fosse exagero, mas o fato é que todas as lembranças dele retrataram-no ao lado de algum balcão com as bochechas arroxeadas e uma descomunal barriga. Calmon, segundo consta, deve seu nome ao ministro da Aviação Miguel Calmon Dupin e Almeida, engenheiro que exerceu esse cargo muito jovem, que fora colega do escritor Lima Barreto na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Por ele, o escritor tinha inconhecível aversão, destinando-lhe as maiores ofensas durante suas bebedeiras e até ameaçando das formas mais ridículas e inusitadas, como a de comprar uma espada para matá-lo. Não satisfeito, pintou de maneira negativa nos seus escritos, em especial no conhecido panfleto O Ideal de Bellamy, hoje recolhido às suas obras completas, no qual comparava o antigo colega ao célebre personagem de Maupassant. Pois bem, em função do emprego do meu padrasto, muitas férias do colégio passei em Calmon, ouvindo as histórias dos jagunços e conhecendo lugares relacionados a episódios da guerra. Conheci o local onde se situava a serraria da Lamba, a antiga, um chapadão descampado à direita da ferrovia, onde funcionava a imensa indústria, uma das mais modernas daquele tempo. Creio mesmo que só superada pela de Três Barras, e que devorou florestas incontáveis, desmatando sem piedade e com grande desperdício a região. Toda ela, incluindo enormes estoques de madeira serrada, toras e dormentes, foi queimada pelos jagunços, com o fogo que a devorou ardendo por dias e noites. As labaredas iluminando a vila cercada de morros e o sertão em derredor. Segundo os comentários que ouvi em criança, o espetáculo promovido pela fogueira descomunal foi impressionante. E dele, as pessoas que o testemunharam jamais esqueceriam. Ainda pude ver peças de máquinas da indústria importadas, calcinadas pelo fogo, e que resistiam à intempérie a que estavam relegadas.
Nas proximidades, com águas viscosas e escuras, abria-se grande poço, onde o povo comentava ter sido encontrados ossadas de pessoas decapitadas nas terríveis degolas de facão. Nesses meus dias de criança, o poço ali permanecia, cercado por um tapume, como testemunha muda de dias trágicos. Chamavam-no de Poço dos Jagunços, e creio que foi atulhado. As principais casas da vila também foram incendiadas, inclusive a residência dos pais de meu padrasto, forçados a fugir com a família para abrigar-se em Porto União, cidade que chegou a correr sério risco de invasão pelos fanáticos, e cuja ocupação constava de seus planos. No mesmo local dessa casa, numa esquina próxima do pátio da estação ferroviária, foi erguida outra, a Casa Verde, onde funcionaram por muitos anos os escritórios da companhia e residiu o administrador Murilo Colim. Conheci também em Matos Costa o local onde o capitão Matos Costa teria sido morto a golpes de facão pelos jagunços, à margem dos trilhos, perto da antiga estação. Ficava a cerca de 3 quilômetros ao norte, mais ou menos no ponto em que a estrada velha cruzava sobre os trilhos, segundo os mais antigos moradores. O valente capitão Matos Costa comandava os soldados com os quais acabava de chegar e havia desembarcado, marchando ao lado da composição quando o trem que os conduzira foi atacado de surpresa por grande número de jagunços. Desnorteados pelo ataque repentino, na escuridão da noite, refugiaram-se embaixo dos vagões e tentaram resistir. Sem saber como agir, o maquinista apavorado teria posto o trem em marcha ré, esmagando e ferindo muitos soldados. Foi uma carnificina, não apenas por isso, mas também pelo ataque violento e inesperado. Existe também uma outra versão de que o trem, desgovernado, recuou sozinho e ganhou velocidade, o que me parece pouco verossímil, porque não existe descida forte no local e os ledos trens de então não se embalavam com tal facilidade. O professor Esteban Junk, conhecedor do assunto, inclina-se pela primeira hipótese. Por essa razão, homenageando aquele militar, a antiga São João dos Pobres passou a se chamar Matos Costa. Nas cercanias dessa cidade, conheci lugares onde aconteceram violentos combates. A vila de então foi totalmente destruída pelo fogo e muita gente assassinada. Esse recanto do Estado ficou empobrecido pela guerra e pela devastação. A multinacional e suas sucessoras sugaram tudo que puderam e nada deixaram em troca. Nem uma estrada, um hospital, uma escola, um clube, uma instituição qualquer que servisse àquele povo cuja força de trabalho exploraram por tantos anos. Como diziam as pessoas de lá, só deixaram montes de serragem e aleijados da serraria. Em Campos Novos, minha cidade natal, corriam muitas histórias sobre o contestado, acontecidas por lá em curitibanos e outros locais da região. Lembravam-se muitos as proezas dos 12 pares de França e do temível Adeodato, também mencionado como Leodato, mas tudo um tanto vago e difuso, dando a impressão de que aquela revolta se confundia na consciência coletiva com tantas outras que por ali passaram. Dizia-se que o monge São João Maria, maltratado por algumas pessoas, teria praguejado minha terra desejando que se transformasse num grande purungal. Felizmente, porém, a suposta praga não pegou. Para os lados do Fundo Grande, onde meu avô tinha fazenda, erguia-se numa encruzilhada dos campos uma capela votiva ao referido monge. Sobre seu altar, sempre florido e recoberto de brilhantes toalhas de crochê engomado, feitas pelas mulheres da redondeza, ardiam grandes velas. Foi nela que vi pela primeira vez a foto do monge, sentado com as pernas cruzadas, calçando sandálias e tendo na cabeça o gorro de couro de Jaguatirica, que se tornou sua marca. Naquele local, segundo o povo, ele pernotou, orou e pregou. As águas de um córrego campeiro próximo à capela teriam poderes curativos. Em Campos Novos, por volta de 1910, teria aparecido pela primeira vez em Santa Catarina o monge José Maria. O monge guerreiro, originário do Paraná, ou pelo menos foi então notada sua presença. Dois sentimentos populares me parecem constantes em relação à sangrenta guerra do Novo Mundo. Na região de Calmão, em Matos Costa, o rancor generalizado contra Lumber e os americanos, aí se incluindo administradores e funcionários graduados, entre eles os que vinham de Três Barras e do Rio de Janeiro. Em todos os lugares, de um modo geral, era perceptível o misto de medo e admiração por Adeodato e suas atrocidades, cujo nome fazia a criança dormir. Resta escrever sobre os livros e ensaios inspirados pelo contestado, que são numerosos,
na história, na ficção e na poesia. Mas isso é matéria para, quem sabe, uma outra ocasião. Essa é mais uma crônica do Enéas Atanásio, né? Sobre o Contestado, né? Contestado, a Guerra do Contestado. Está no livro Crônicas Andarilhas, de 2005, da editora Minareto. Olha, a Guerra do Contestado, então ficou conhecido como a Guerra do Contestado, dizendo que era uma disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina. É um dos fatores, talvez tenha sido isso, mas na verdade não foi Paraná e Santa Catarina que brigaram entre si, né? Havia uma disputa de terra nessa região. Quando esses fanáticos que seguiam o monge, tal de Zé Maria, eles foram para Curitibanos, e lá ficaram esse monge mais uns 300 seguidores, né? Quando essa discussão, esse problema todo, chegou lá o ministro da Guerra, o Marechal, como é que era mesmo? O Hermes da Fonseca. Bom, vamos voltando um pouco. A construção da estrada de ferro pelo Percival Farquhar, o governo deu para o Farquhar a concessão dos lados das ferrovias, de 15 quilômetros de cada leito. Então, do lado direito e do lado esquerdo, ele tinha direito a 30 quilômetros. Isso deu um pedaço de terra enorme para ele, né? E nesses locais, eles desconheceram que haviam pessoas lá, poceiros, né? Os poceiros, que já habitavam ali, que já usavam, e pequenos fazendeiros também, né? Então, quando essa estrada começou a ser construída, ele foi lá e desapropriou esse pessoal todo, como se fosse terra devoluta, né? E não era. Então já tem esse pessoal que estava desgostoso com a Farquhar, com a Lumber, né? Que explorava madeira. E, além disso, os pequenos fazendeiros também, né? Quando esse monge aparece por ali, já tinha esse monte de gente já desgostosa. Além disso, com a paralisação das obras da Estrada de Ferro, uma porção de trabalhadores que foram para lá também ficaram a Deus dará. Então tinha gente desempregada, gente que tinha sido expulsa da terra, e etc. E o monge falando, tinha um negócio do exército de São Sebastião, da monarquia celestial, não sei o quê. Esse santo monge, José Maria, se rebela contra a recém-fundada República Brasileira. E resolve que ali vai ter um status de governo independente. Então a comunidade que ele comandava já tinha um pessoal que seguia ele, né? Ele nomeou a comunidade de Quadro Santo e criou também uma guarda de honra de 24 cavaleiros, que era chamado de 12 pares de França, né? Uma alusão à cavalaria de Carlos Magno, lá da Idade Média. Então esses caras se uniram e foram fundando alguns povoados, que é chamado de reduto, né? Como o Antônio Conselheiro fez lá em Canudos, esse monge estava fazendo aqui no Paraná. Aí ele foi convidado para a festa do Senhor do Bonfim, em Itaquaruçu, que é um município de curitibanos. O monge foi acompanhado de cerca de 300 fiéis, mas lá ele ficou várias semanas lá nesse negócio da festa. Mas ele ficou sabendo que o Hermes da Fonseca estava mandando o exército vir atrás deles lá, né? E não só por causa dessa história de monarquia e tal, mas também porque os coronéis locais estavam disputando o poder com esse monge, né? Então, eles resolvem voltar, né, para Irani. José Maria, então, queria voltar para Irani, com todo o séquito dele. E essa Irani pertencia a Palmas, cidade que estava na jurisdição do Paraná. E tinha a questão jurídica aí com Santa Catarina de disputa desse território. Quando o Paraná ficou sabendo que esse povo estava voltando, falou assim: isso aí é uma estratégia de Santa Catarina para invadir o território paranaense. Mandou a força do Paraná, a força policial do Paraná. Essa força policial do Paraná foi 700 homens, se não me engano, né? Isso já em 1912, né? Então, deu início a um ataque chamado de Banhado Grande, né? Lá perto de Irani. Batalha do Irani, né?
Morreram algumas pessoas, e o coronel João Alberto Gomes morreu, o monge José Maria também morreu e tal. Né? E aí começa o vai e vem entre esses camaradas aí. Vem o exército também, junta-se, aparece lá uma menina de uns 15 anos, acho que o nome é Maria Rosa, né? Ela começa, diz que recebe o tal do monge em espírito e fala e tal. Ela é tipo uma Joana d'Arc do sertão. E ela comanda, então, 6.000 homens. Olha, uma menina de 15 anos comandando 6 mil. No final das contas, essa guerra do contestado foi mais uma carnificina, né? No mesmo estilo que houve em Canudos. Né? A campanha demorou 4 anos, de 1912 a 1916. Né? A área conflagrada, era de 20.000 quilômetros quadrados. É uma área enorme. Né? Esse pessoal aí dos pelados, que chamavam, eles eram realmente muitos. Né? Só para você ter uma ideia, foram 40.000 habitantes aproximadamente a população que esteve envolvida na área de conflito. Era Rio Negro, Itaiópolis, Três Barros, União de Vitória e Palmas, no Paraná, Lages, Curitibanos, Campos Novos, Canoinhas e Porto União, em Santa Catarina. A tropa federal, mais ou menos 7.000 soldados, né? E que envolvia também a polícia de Santa Catarina e Paraná e grupos chamados vaquianos civis. Já do lado dos messiânicos, aí, eram 10.000. Né? Os mortos em combate foram mais ou menos 10.000 pessoas. Durou 46 meses. Isso 10.000 combatentes envolvidos durante a guerra, né? O Exército Encantado de São Sebastião. Já dos militares, 8.000 anos, temos 7.000 do Exército. A baixa na população civil foi de 8.000. E a Guerra do Contestado durou mais tempo que a Guerra de Canudos, só para você ter uma ideia. Tá bom? Hoje foi a crônica do Dias, hoje bem demorada, quase uma aula de história, né? É isso aí. Guerra do Contestado, pouca gente tem conhecimento, mas ouve falar e não sabe bem por que isso aconteceu. Então tá aí. Um abraço. Hoje é dia 30, né? Não, dia 31 de março, quarta-feira, 2021. Um abraço e até a próxima.